Como calcular regra de 3 simples? Venha conferir! Professor Eric Marcelo na área para falar agora, gente, de regra de 3 simples. Eu sei que esse cálculo aí você não aprendeu, mas eu estou aqui, gente. Calma que eu estou aqui para te ensinar o guia completo, passo a passo, para você nunca mais errar regra de 3 simples. Então, se eu fosse você, já se inscrevia aqui no canal, ativava o sininho para não perder nenhum vídeo. Saiba que tem vídeo toda semana aqui no canal, 2 vezes na semana. Então já vai deixando o like, compartilhe com aquele amigo que não sabe de nada de regra de 3 simples, meu amigo. É isso aí. Então agora vamos conferir lá no quadro como resolver essa tão complicação regra de 3 simples. Vamos lá. Agora, gente, continuando o vídeo, mostrando aqui no quadro como é que funciona, nós vamos começar com grandezas. Grandezas diretamente proporcional e depois nós vamos ver a grandeza inversamente proporcional. Antes de nós começarmos, gente, para resumir todo o assunto, o cálculo que nós vamos fazer é uma regra de 3. Ou seja, nós vamos relacionar duas grandezas. Para quem não sabe o que é esse nome grandeza aqui, gente, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Tá? Para quem não sabe o que significa grandeza, é bem simples. A grandeza, ela é todo o valor que eu vou atribuir a um termo. Por exemplo, aqui na sala eu tenho várias cadeiras. Ali na cozinha eu tenho várias panelas. E aí eu vou atribuir valor a elas. Ou seja, eu tenho 10 cadeiras. Eu tenho lá na cozinha 100 panelas. Eu tenho aqui 50 pessoas. Ou seja, todos esses termos que eu falei, pessoa, cadeira, panela, velocidade, elas são chamadas de grandezas. E você vai atribuir um valor a essas grandezas, tá? Então eu vou escrever aqui, na palavra grandeza, é todo valor, né, atribuído a termos. Aí agora eu vou colocar alguns exemplos aqui, pessoas, né, dias, serviços e assim por diante. São vários, né? Eu vou só citar alguns aqui para você saber o que é grandeza. E professor, essa grandeza ela é diretamente proporcional. Mas como funciona esse nome diretamente proporcional? Se você não sabe, coloca aqui nos comentários. Professor, eu não sei fazer. Me ensina logo aí. Então vamos lá. Agora, gente, esse diretamente proporcional aqui, lembra que eu falei que nós vamos fazer uma relação entre esses termos? Pois é, a relação que eu vou fazer entre dois termos vai ser chamada de diretamente proporcional. Ou seja, nós vamos fazer um cálculo de forma direta. Se está tudo aumentando, por exemplo, aqui nesse termo está aumentando, aqui nesse termo também está aumentando, significa que elas estão agindo de forma direta, ou seja, estão fazendo a mesma coisa, o mesmo serviço. Assim também ela pode, quando ela diminui. Esse termo aqui diminui, automaticamente esse termo aqui também vai diminuir. Por isso que é chamado de diretamente proporcional. A palavra proporcional também aqui, isso aqui não está nos livros, mas eu vou te ensinar agora. A palavra proporcional, ela vai ter uma relação com duas operações. Essa operação é a multiplicação e a divisão. Tá, gente? Então, vou colocar aqui multiplicação e divisão. E aí, quando você estiver fazendo a relação entre dois termos, ou vai aumentar, né, ou as duas vão diminuir. Mas elas vão diminuir fazendo uma conta de adição ou uma de subtração? Negativo. Elas vão fazer uma conta de multiplicação ou de divisão. Bem simples assim. Então aqui eu tenho os termos, o termo A e o termo B. O termo A eu tenho pessoas. E o termo B eu tenho aqui, por exemplo, máquinas. Para ela fazer algum serviço, atribuir algum serviço. Tá, gente? E aí eu vou colocar dois números aqui, 2 e 4. É só um exemplo aleatório, tá, gente? 2 e 4, e aqui eu vou colocar 6 e eu preciso saber aqui, descobrir qual é o valor que eu preciso colocar aqui nessa grandeza, nesse termo aqui que eu coloquei, máquinas. Tá, beleza?
Então, vamos pensar um pouco. Professor, você disse que na diretamente proporcional nós vamos usar aqui a multiplicação ou a divisão. Ah, se eu tenho aqui 4 pessoas e, por exemplo, se eu tenho 2 pessoas e essas 2 pessoas usam 6 máquinas, significa que cada pessoa usa 3 máquinas, né? Agora, quantas aqui, ó, no 4 aqui? Pense um pouco. Será que vai aumentar esse valor que eu tenho aqui? Claro, né? Vai aumentar. Se 2 pessoas estão usando 6, 4 pessoas vão usar quanto? 12, né? Só pensando aqui, é 12. Então, como é que funciona o cálculo agora aqui na prática? Lembra que a gente faz diretamente proporcional? Então, vamos usar aqui o multiplicação. A multiplicação porque vai aumentar. Ou seja, o 2 aumentou para 4 e o 6 vai aumentar para quem? Vamos supor que nós não sabemos. Então, vamos lá. Vamos usar multiplicação porque está aumentando. Automaticamente, a gente vai também usar a multiplicação porque está aumentando as grandezas. Então, 2 vezes 2 eu tenho 4. Aí, automaticamente, aqui eu tenho 6 vezes 2, vai dar 12. Então, eu descobri qual é o valor aqui, ó, de 4 pessoas usam quantas máquinas? 2 pessoas usam... aqui a gente já sabe, né? 2 pessoas usam 6 máquinas. Então, restava saber essa primeira aqui. Ah, professor, funciona só na multiplicação quando aumenta? Vamos agora mostrar um exemplo quando diminui. Tá? Lembrando, gente, não esqueçam, quando eu falo diminui, não é uma conta de menos que você faz. Tá? E quando aumenta, não é uma conta de mais que você faz. É a multiplicação ou a divisão. Agora eu vou apagar aqui e vou te mostrar quando diminui, o que acontece. Então, já deixou seu like? Se não, vou dar esse tempinho para você deixar seu like e compartilhar com aquele amigo que não sabe. Deixa eu só apagar aqui. E aí, gente, agora você já deixou seu like, né? Então vamos lá para o segundo exemplo, quando a grandeza diretamente proporcional diminui. Então vamos lá, eu tenho aqui, ó, dias e eu tenho serviço, essas duas grandezas. Ou seja, eu tenho uma certa quantidade de dias para terminar tantos serviços, né? 30 serviços numa empresa. Ou seja, de 15 para 3 diminuiu 12, aí eu vou lá e faço, de 30 eu vou diminuir, né? Tanto valor. Não é isso que eu vou fazer, gente. Não é esse cálculo de menos. O que eu vou usar agora aqui, ó, é a divisão. Ou seja, esse número aqui de 15 diminuiu para 3. Mas, professor, como é que eu vou saber que vai diminuir para 3, que vai aumentar para tal número? Aí você vai ter que ler o probleminha lá para você saber. Se você tem aqui, ó, 15 dias para realizar 30 serviços, significa que aqui, ó, quando eu tenho 3 dias, esse número de serviços ele também vai diminuir. Por isso que é chamado de diretamente proporcional. Quando uma diminui, a outra também diminui. Mas vai diminuir de forma fazendo a subtração? Não, você vai fazer a divisão. Nesse caso aqui foi dividido por 5. 15 dividido por 5 deu 3. Então aqui, ó, mesma coisa, vou dividir por 5. 30 dividido por 5 é 6. Ou seja, para você ver como é que funciona a relação diretamente proporcional. Sem nenhuma dúvida? Se tiver dúvida, volta o vídeo, assiste novamente rapidinho aí, que eu duvido se você ainda vai errar. Vamos lá agora para a grandeza inversamente proporcional. Bom, gente, agora para ficar bem rapidão aqui, a segunda grandeza inversamente proporcional, ela é bem simples. Se lá na diretamente proporcional as duas aumentavam ou as duas diminuíam, aqui na inversamente vai acontecer um caso diferente. Ou seja, quando eu tenho um número aumentando, um termo aumentando, o outro termo vai estar diminuindo. Ou seja, essas grandezas, uma aumenta e a outra diminui. Mas como é que eu faço? Eu coloquei um exemplo aqui, o termo A e o termo B. Esse termo A é horas trabalhadas, por exemplo, por dia. E aqui os dias que eu trabalhei, aqui no termo B. Então, como é que funciona essas duas grandezas? Eu coloquei dois valores aqui, ó. Se eu trabalhei aqui, ó, 10 horas por dia, eu trabalhei 7 dias. Se eu trabalhei 5 horas por dia, quantos dias eu vou trabalhar aqui? Então, essa é a chave, essa é a pergunta. Então, vamos lá. Como é que funciona? Se eu disse agora que uma aumenta, a outra diminui, não vamos pensar comigo. Se eu tenho aqui 10 horas por dia e aqui eu tenho 5 horas por dia, nesse caso aqui eu tenho uma operação que diminuiu. E essa operação que diminui, a gente não usa a subtração, a gente usa a divisão. Se 10 baixou para 5, significa que eu dividi por 2. Automaticamente a outra vai ter que subir.
tá, gente? Vou colocar as setas aqui. Como é que eu faço para aumentar essa grandeza? Usando a multiplicação. Agora, por qual número, professor? Automaticamente por esse que você usou na primeira. Então, eu coloco 2 aqui, tá? Então, olha aí. 7 vezes 2, eu vou obter aqui 14. Se eu trabalhei aqui, ó, menos horas de dias, significa que esses dias vão aumentar. Eu vou ter que trabalhar mais tempo, né? Ou seja, essa grandeza de hora de dia diminuiu e essa grandeza aqui de dias aumentou. Então, bem simples, bem básico. Se você não entendeu, volta aqui de novo, que você com certeza vai entender. Mas, professor, como é que funciona isso na prática? Quando eu estou fazendo lá o concurso, quando eu estou fazendo a prova lá do ensino médio, como é que funciona essa regra de 3? Então, vamos lá que eu vou te mostrar aqui na prática, fazendo questões de regra de 3 simples. Vamos lá, pessoal do meu canal. Primeira questão aí de secretário auxiliar, aconteceu em 2017 neste concurso, né? E diz o seguinte: determinado site de vendas de cosméticos realizou 80 vendas em 3 horas. Considerando-se a mesma proporção, 260 cosméticos deverão ser vendidas. Vamos lá. Primeiro, o que você vai fazer é esquecer os valores dos números. Vamos visualizar, vamos focar somente nas grandezas, que é a grandeza cosmético e a grandeza horas, né? Como você pode reparar aqui. Aí você vai lá, escreve, ó, cosméticos e a grandeza horas. Lembrando que está em horas, tá, gente? Não está em minutos aqui nessa questão. E aí sim, você vai pensar aqui agora comigo nas grandezas cosméticos e vamos verificar qual é a relação dessas duas grandezas. Vamos lá. Vamos supor que você está vendendo cosmético agora. A partir de agora você está vendendo cosmético aí da... Eu não vou falar o nome aqui, vai que o YouTube me corta, né? Mas vamos lá. Vamos supor que você tem 10 cosméticos e aí você vai vender ele em 2 horas. Aí pensa comigo. Já pensou se você tivesse 100 cosméticos? Eu acho que você levaria mais horas para vender, não é isso? Ou seja, as duas grandezas elas têm uma relação direta. Ou seja, as duas estão aumentando. Quanto mais cosméticos você tiver para vender, mais horas você vai gastar para vender. É isso? Então, beleza. Então, eu já sei que a relação entre essas duas grandezas é direta. E aí, agora sim, eu vou focar nos números. Ou seja, a cada 80 cosméticos, eu levei 3 horas para vender. E aí ele pergunta, 260 cosméticos levam quantas horas, né? Deverão ser vendidos em quantas horas? Aí você coloca aqui o quadradinho e coloca o X aqui dentro, que é o que você vai encontrar. E aí eu lembrei, aí lembre-se agora que na parte anterior que eu ensinei para vocês, quando for de forma direta, você vai multiplicar cruzado, né? E aí é só correr para o abraço. E aí você tem que fazer, tem que lembrar aí como é que calcula uma equação do primeiro grau. Inclusive eu vou deixar aqui em cima no card, para você olhar aí rapidinho, vai lá, assiste rapidinho. Aí eu tenho as alternativas em horas e em minutos. Não se preocupe que eu vou te ensinar como é que a gente vai fazer aqui nessa questão de horas e minutos. Então vamos lá, começando na letra X, 80 vezes X, eu vou ter 80x, igual 260 vezes 3, deixa eu fazer aqui, 260 vezes, continha vezes, tá? Vezes 3, vamos responder aqui embaixo, ver se vai dar. Aqui, 26 só, vezes 3. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 2, 6, com 7. Dá 78, eu acrescento um zero. E aí vai ficar, ó, x igual 780 dividido para 80. Não é isso? Beleza. Se você não entendeu como é que eu fiz o cálculo aqui, gente, assiste a aula lá de equação do primeiro grau, para você entender direitinho aqui como é que funciona. Tá? Então, seguindo. Aqui o 80 estava multiplicando antes, eu passo ele para o outro lado dividindo. Aí para facilitar o cálculo, eu posso cortar esses dois zeros. E aí agora eu tenho, ó, 78 dividido para 8. E aí eu começo. O número que eu vou usar aqui para dividir, né, usar para multiplicar aqui dentro, ó, é só olhar aqui para as alternativas, ó, é tudo 9. Então já facilita. Você coloca o 9 aqui e aí fica, ó, 9 vezes 8, 72. E aí vai sobrar 6. 78 menos 72, 6. 6 não dá para dividir para 8. E aí você vai ter que acrescentar uma vírgula e tudo mais.
E aí você vai ter que ver qual é o número que multiplica, acrescenta um zero aqui também, mas eu não quero fazer isso. Como se trata de horas, né? Deixa eu ajeitar aqui, que fica mexendo. Vamos lá, continuando, como é tudo 9 aqui, eu já sei, a primeira é 9, e aí vírgula, eu tenho que precisar saber aqui os minutos. Quais são os minutos que eu vou calcular? Para isso, eu vou multiplicar por 60, e aí eu vou obter 360, que é o número de uma hora, né? 60 minutos. Aí então, deu 360 minutos. E agora sim, ó, 360 dividido para 8 dá exatamente 45. Tá? Então, 9 horas e 45 minutos. Então, foi isso que aconteceu aqui. E eu tenho a resposta e a alternativa correta é a alternativa B de bola, né, gente? Então, vamos lá. Se você tem alguma dúvida, volta o vídeo aí. Você vai saber direitinho como é que funciona. Vamos lá para a próxima questão. Vamos lá de segunda questão da Prefeitura de Salvador, do concurso de lá. Em um mercado, um pacote de 250 gramas de certa salsicha custa R$ 3,60. Se você pretende comprar 2 kg dessa salsicha, o valor a ser pago é de... Aí eu tenho as alternativas aqui, 14, 18, 21, 25, 28, e eu preciso saber como é que funciona. Não se preocupe, gente, com como se trata de dinheiro, porque é bem simples, tá? Quando você tem vírgula aí no dinheiro, é bem simples de ver qual é os centavos, qual é o real, tá? A primeira coisa que você deve fazer nesse tipo de problema, como eu ensinei agora no anterior, é ver qual é as grandezas. As grandezas aqui eu tenho, ó, gramas, né? Deixa eu colocar aqui para canetinha. Tenho a grandeza aqui, ó, gramas, e eu tenho a grandeza salsicha, né? Em um mercado, um pacote de tantas gramas, né? Aqui, ó, também a grandeza de peso, a unidade de medida peso, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui pacote, né? Pode colocar peso também, pacote. E aí, gente, o pacote tem um que está em grama e tem outro que está em quilograma. Então, para facilitar, eu vou fazer uma estratégia aí para você responder rapidinho. Tá? Então, pacote e valor, né? Valor do pacote, que é R$ 3,60. E aí sim, eu tenho que precisar, gente, ver qual é a relação que está feita aqui nessas duas grandezas. Tá beleza? Então vamos lá, pense comigo. Se você tem tanta quantidade de salsicha, você vai vender por um valor. Aí você vai pensar de novo, poxa, se eu pegar mais salsichas para vender, esse valor vai aumentar ou vai diminuir? Ele vai aumentar. Ou seja, quanto mais pacotes de salsicha, mais dinheiro você vai ter. Ou seja, as duas estão aumentando. Se elas estão aumentando, as duas, ela é diretamente proporcional. Então, agora vamos montar o cálculo. 250 gramas, vamos pegar em gramas, gente, para ficar bem fácil. 250 gramas, ele vendeu em R$ 3,60. Deixa esse carro passar, pelo amor de Deus. Um minuto, galera. Agora sim, voltamos aqui, o carro já passou ali na rua, anunciando, né? Mas vamos lá, agora já montei aí, ó, cada 250 gramas eu vou ter 3,60 centavos. Eu posso colocar 3,6 aqui, sem problema algum, tá? Se você pretende comprar 2 quilos, ou seja, eu vou lá e transformo a unidade de medida 2 kg, né, para grama. 2 kg é 2.000 gramas, né? Bem simples esse cálculo aí. Então, é 2.000 gramas. E aí eu preciso achar o valor do dinheiro, né? 2.000 gramas vai dar quanto em dinheiro para mim? Aí eu coloco um X para facilitar o cálculo, beleza? Apago aqui que eu já fiz a transformação. E aí é bem simples, gente. Agora é só manter o cálculo. Multiplica cruzado, porque a gente já viu aqui, ó, que ela é diretamente proporcional. Então começamos aqui no X, fica 250x igual a 2.000 vezes 3,6. Aqui se você tiver facilidade para calcular números decimais, você vai lá e faz. Aqui eu vou usar a simplificação, beleza? Então aqui eu vou simplificar por 250, né? E aqui eu vou simplificar por 250 também. Aqui eu vou obter 1, né? Então vai ficar só a letra. Os 2.000 dividido para 250 eu vou obter 8. E aí 8 vezes 3,6 eu vou obter igual a 28,8. Aí você coloca um zero aqui e pronto, voilá. Acabamos o cálculo e achamos o valor da letra X. Então, a cada 2.000 gramas,
eu vou obter R$ 28,80, deixando aqui a alternativa E verdadeira. Então é isso, gente. Volte lá se você não entendeu. É bem simples o cálculo e vamos lá de terceira questão. Terceira questão não é complicado, tá, gente? Bem simples também. Foi feito lá no concurso da Prefeitura de Salvador. Certa obra da Prefeitura foi realizada por 6 operários em 30 dias. Se tivesse contratado 10 operários para realizar a obra, teria levado. Então essa aqui é muito simples. Eu tenho lá operário, vou colocar aqui, tá? Operários, e eu tenho a outra grandeza, dias. Beleza, então agora aí é só achar as grandezas e vamos ver primeiro qual é a relação dessas duas grandezas. Vamos pensar comigo. Certa obra da prefeitura foi realizada por 6 operários, né, em 30 dias. Aí pense comigo, já pensou se tivesse mais operários? Você levaria menos dias ou mais dias para terminar essa construção, essa obra lá? Você levaria menos dias, né? Então, quanto mais operários, né, menos dias você vai fazer a obra. Então é bem simples. 6 operários levaram 30 dias. E aí ele quer saber, 10 operários levam quantos dias para concluir essa obra, tá? A relação entre elas é inversamente proporcional, como a gente já viu. Um está aumentando, como a gente viu aqui, e a outra está diminuindo, essas grandezas. Então é bem simples, você vai calcular reto, como eu ensinei lá no exemplo. Calcula reto as duas, tá? E aí faz o cálculo. Começa onde tem a letra x, 10x, 10 vezes x, 10x, igual a 6 vezes 30, 3 vezes 6 vai dar 18, e aí só acrescenta esse zero aqui, vai dar 180. O x está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo, e aí acabou a conta, gente. Elimina aqui, elimina, vai dar 18, e eu achei o valor de dias. Então, usando 10 operários, eu levarei 18 dias para concluir essa obra. Então, não é difícil, gente, muito simples, bem básico aí. A quarta questão aqui, ela aconteceu na Câmara de Sumaré, e eu vou deixar para você responder aqui, e eu preciso que você coloque nos comentários se você conseguiu resolver e o resultado, né, gente? Então, eu quero te agradecer por ter chegado até aqui. Saiba que eu estou muito feliz por você ter assistido o vídeo até o final. Saiba que essa caminhada para o YouTube não é fácil, então vamos lá bater a meta que eu coloquei. Vamos conseguir os 1000 inscritos, galera. Compartilha com um amigo lá que não sabe, compartilha com um amigo lá que está voltando às aulas, coloca no seu status. Vamos lá movimentar esse canal, que com fé em Deus e com a sua ajuda, principalmente, você vai me ajudar a monetizar esse canal e a bater os 1000 inscritos. Então, obrigado, galera. Até mais. Quinta-feira tem o próximo vídeo e abraço!